Eu estava assim tão ansiosa para começar essa pregação, mas depois você chega aqui na igreja e você começa a ficar com medo de novo. Me desculpa se eu começar a tossir. Eu estava com gripe ontem, dormi, mas com muita oração e chá, eu estou aqui. E a nossa tema da noite hoje é a comunidade transformada. E eu comecei a dar uma olhada no papel e a palavra, eu esqueço de falar em português, consumerism. Se alguém sabe como falar em português. Consumismo. Começou assim a aparecer que era parte da tema. E com isso, antes que a gente dá um deep dive nessa pregação, vamos fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa noite que estamos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, que eu estou aqui dando uma outra pregação. Que essas não sejam as minhas palavras, mas as suas, Senhor. Que eu possa trazer essa pregação para as pessoas, que eles possam ouvir, entender e aplicar na vida nossa. Que o Senhor esteja comigo e com a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Então, quando eu comecei... Desculpa. Oi? Som. Então, a palavra consumismo, quando eu comecei assim, eu não vi essa palavra até colégio, né? Ou universidade, onde eu aprendi a palavra. A palavra, para aqueles que não sabem, é o pensamento que a sua felicidade só vem de produtos e itens, coisas novas que você pode comprar. E é esse pensamento mesmo, que tudo que eu compro, um novo iPhone, esses novos sapatos do diferentes brands, que isso é que vai me dar felicidade. Vamos abrir as nossas Bíblias no Romanos 12, onde vai ser o nosso foco da nossa tema. Mas enquanto isso, o que consumerism tem que fazer com as comunidades? Consumerism destrói comunidades. É o pensamento do individual, de mim mesmo. Esse pensamento que eu compro para mim, eu compro para eu ser feliz, que isso é que vai fazer que eu seja feliz, que eu tenho que fazer coisas para mim mesmo, para me agradar. E isso faz que a gente esqueça das pessoas, de outras pessoas que em volta de nós. E na igreja, é como tratar Deus e a igreja como comprando um produto. A igreja começa a ser um culto que eu assisto, em vez de uma comunidade que eu me envolvo. A Bíblia começa a ser um livro de sugestões, em vez de uma grande história do amor de Deus. E Deus começa a ser uma máquina que eu só uso quando eu preciso. E o cristianismo se transforma em um estilo de vida. Em Romanos 12, Paulo não estava falando sobre consumerism, mas estava falando sobre como os valores dominantes do império têm uma maneira de moldar quem somos. Que é basicamente o que consumerism está falando. Que a minha vida tem que ser comprar para eu ser feliz, isso que eu vou ser mesmo. Ele expressa esse sentimento de egoísmo, que é o problema que a gente temos hoje, que é a nossa cultura agora. Mas como os cristãos, nós somos chamados a ser diferente. Combater esse egoísmo, viver diferente e sempre lembrar que somos moldados por um Criador maior. E com isso, a gente tem que ser transformado. Mas temos também o outro lado, que é conformado. E de novo, quando eu não sabia a palavra, que eu vou ter que explicar, conformada é a pessoa que está escolhendo a ser o mesmo, que não quer ser transformado. É o the opposite, né? Em Romanos 12, o Paulo nos lembra que na nossa mente, a gente não devia ser conformado, mas transformado. Vamos ler Romanos 12, 2. Alguém quer ler?
Amanda. Essa transformação que Paulo está dizendo, essa transformação lindo, perfeito. É como um lagarto em uma borboleta. A lagarta se transforma em uma borboleta. Ela nunca apareceu como uma borboleta, não tem nada assim similar dos dois. Mas a transformação é completa e dramática. Ele não é o mesmo que foi antes. Isso que a gente temos que sempre lembrar, que a nossa transformação com Deus tem que ser completa, tem que ser dramática. Que a gente não pode ser o mesmo e seguir os jeitos do mundo. Mas então, a gente temos essa comunidade transformada. Quem é essa comunidade transformada? O que é? É o sábado. A solução dessa cultura consumista é o sábado. As pessoas vivem uma cultura onde a gente está sempre na rapidez do mundo. E a gente podemos beneficiar em se acalmando ou taking a break do mundo que a gente vivemos em. No mundo de sempre fazendo compras, indo para a escola, trabalho, e a nossa cabeça está sempre assim girando, até que a gente começa a ficar estressado. E o sábado é um momento de pausa desse mundo. E o sábado vai contra o consumerism. O sábado nos lembra que tempo não é igual ao dinheiro. No sábado, a gente dá essa pausa sobre tudo que está no mundo e a gente começamos a celebrar a comunidade relacional. Eu não lembro como diz, desculpa. E para mim, assim, eu amo o sábado. Eu amo de estar aqui, porque na correria da vida, especialmente sendo um estudante de university, homework, estudar, mais homework, para comer, mais homework, estudar. E tem vezes onde começa a ser muito. Eu tenho que escrever demais, eu tenho que tem que entrar algumas assignments na hora. E eu estou precisando dessa pausa. Certamente, se a gente não tinha o sábado, eu ia estar maluco. Porque não tem jeito de viver sem dar essa pausa na vida. Então, eu agradeço a Deus muito, que eu sei que Thanksgiving está chegando. Que eu queria dizer que eu sou grateful para Deus por esse sábado que Ele sempre nos dá. Esse pausa do mundo que a gente está precisando. O sábado é onde a gente desliga do mundo e nos envolver em uma coisa mais profunda, que é essa comunidade, é com Deus. Então, para aplicar um pouquinho mais para a Bíblia, no história de Daniel, com Daniel a gente podemos ver que Daniel descarta como podemos viver e até prosperar na Babilônia, um império que simboliza a falsa adoração. Daniel orou e procurou o apoio de amigos. Daniel sempre lembrava que Deus é quem dava a ele tudo. A capacidade de interpret dreams. E quando começamos sabendo que existimos para a glória de Deus, vemos a vida e o mundo de maneira diferente. Daniel, ele não foi o jeito de Babilônia. Ele continuou ficando diferente. Como é que nós temos que ser agora? Ser diferente do mundo. Ele não deixa que o mundo, ou que a Babilônia, comece a moldar quem ele é. E esse é com nós e consumerism, por enquanto. Consumerism é uma coisa que está na nossa cultura, que a gente nem percebemos que acontecemos. Eu quero esse brand. Eu quero esse novo iPhone. Eles começam a construir, assim, coisas novas que a gente nem precisa. Assim, eu uso o meu telefone, né? Mas o telefone é velho, é da minha mãe.
Que bom que Deus não me deu dinheiro, porque senão eu ia ter comprado um novo. Mas eu consigo ainda usar o meu telefone. Os aplicativos dele funcionam. Eu não preciso de um novo. Então, a gente não podemos deixar que consumers sempre querendo mais, coisas novas, dá a nós a felicidade. Porque a felicidade só vem de Deus. Então, com isso, a comunidade transformada é a resposta. A comunidade espiritual é o oposto da consumerism. Porque consumer é sobre o indivíduo, é sobre eu. É sobre, eu sou um Deus, eu sou maior, eu faço o que eu quero para mim. Mas essa comunidade transformada é sobre nós e sobre Deus. Esses brands, Nike, Apple, eu esqueço muito mais, mas tem muito mais. Eles tentam fazer comunidades. Eles tentam, se eu tenho Nike e ele tem Nike, a gente vai ser amigos, né? Não, mas não funciona desse jeito. E eles não fazem relacionamentos profundos. As coisas sobre adorar, servir, conectar, crescer e compartilhar são parte de uma comunidade. Só que isso não vem de produtos. Produtos não podem trazer isso. Produtos não podem crescer, não podem servir. Eles não podem compartilhar. Então, a gente vive nessa vida de consumerism. Então, como que a gente podemos combater isso? Viver além dessa cultura que está tão profunda nesse mundo. Tem alguns tips aqui. 1. Focar nas pessoas. Diminuir, assim, as nossas mentes para slow down. E passar tempo com a família. Passar tempo com as pessoas é muito legal, gente. Eu acho que é muito mais gostoso passar tempo com as pessoas do que no meu telefone. The interaction é muito mais íntimo do que eu e meu telefone. E é isso que o sábado também traz, essa conexão com as outras pessoas. Segundo, é o dízimo. O dízimo é um jeito muito bom para nos lembrar, para ser assim generoso. É para a gente dar esse 10%. É porque isso ajuda nós a colocar Deus primeiro, em vez de colocar esses produtos primeiro usando o nosso dinheiro. É se lembrar que, eu tenho que dar isso para Deus. E agora eu posso, talvez, comprar minhas outras coisas, né? Mas se eu estou sempre pensando em comprar, não estou dando nenhum dinheiro, gente, estou, assim, seguindo um mundo aí. Não estou focando a minha mente em Deus, em vez de eu estou focando no consumerism. Então, o terceiro, celebrar o sábado. O sábado nos lembra que tempo não é dinheiro. Passar tempo aqui no sábado, algumas vezes a gente passa o sábado aqui na igreja o dia inteiro. E a gente está sempre interagindo, a gente está com comida lá abaixo, a gente está todo mundo falando. Para mim, eu passo muito menos tempo no meu telefone aqui no sábado do que qualquer outro dia da semana. Eu estou muito mais interajosa com as outras pessoas. Não estou pegando meu telefone para ver nada. E isso são as conexões que a gente precisa. Isso nos lembra, nos ajuda a afastar do consumerism. Porque a gente não está pensando em o que eu vou comprar, o que eu preciso para comprar, o que brand que eu preciso usar. A gente está pensando nas pessoas. Como foi seu dia? Como foi sua semana? Você viu o que eu fiz essa semana? Foi legal. E isso que a gente precisa, esses relacionamentos profundos que vêm. E a quarta que eu tirei aqui foi passar tempo na natureza. Ninguém consegue comprar a natureza. A natureza foi feita de Deus. E a gente podemos sair para o parque. Aí está a criação de Deus, está em volta de nós. E isso nos ajuda a lembrar que a gente temos que valorizar a criação de Deus. Que a gente afasta das coisas do mundo para pensar em Deus e a criação que Ele tem feito para nós. Quando eu passo tempo indo para o parque, eu estou pensando em Deus. Uau, esse lugar parece tão lindo. Deus já sabe o que Ele estava fazendo.
Então, para concluir mesmo, eu queria que a gente lembramos. Aqui é consumerism. E consumerism ruim. É sobre nós mesmos e ninguém mais. E o oposto disso é a comunidade transformada. E também é o sábado, que ajuda nós a ir contra o consumerism. E que, como cristãos, somos chamados a ser diferentes, a ser transformados. Nós vivemos para a glória de Deus em um mundo que está muito focado em si mesmo. E eu quero que a nossa igreja sempre lembre que esses momentos, cada sábado, com todo mundo, é momentos lindos e é momentos que ajudam nós a ser transformados. E é porque a gente está aqui no sábado por causa de Deus. Então, que cada um de nós sempre lembra que nós temos que ser transformados para a glória de Deus. Amém. Vamos fazer uma oração?